Amém, irmãos, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. É muito bom podermos, mais uma vez, estarmos reunidos como igreja, como corpo. E eu creio que todas as vezes que a gente reúne como igreja, a gente chega de uma forma e não sai da mesma forma. Então eu creio que aqui nessa noite existe a presença do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para passear, né? A gente vê, cumprimenta, conversa, isso é comunhão, mas eu tenho certeza que a nossa alma, ela anela pela presença de Deus. A nossa alma, ela anela pela palavra de Deus, porque é isso que faz sentido, é isso que nos sustenta, é isso que nos dá força para continuar, força para prosseguir. É justamente nisso que Deus colocou no meu coração para falar sobre visão. E a gente deu início ali domingo passado. E quando a gente fala de visão, é algo que faz muito sentido, porque uma vida sem visão é uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito se torna uma vida inconstante. Amém? Porque o que nos sustenta na constância é a gente ter propósito. E não existe propósito sem visão. Então quero convidar você a fechar seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Jesus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Nós te agradecemos por mais esse culto, nós te agradecemos por essa chuva que acabou de cair, Pai, nós te agradecemos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela saúde, nós te agradecemos pela vida de cada um de nossos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando online, aqueles que não puderam vir, Deus, nós oramos pela vida de todos. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que simplesmente o Senhor possa me conduzir na palavra. Eu não tenho nada para oferecer, na verdade eu preciso também absorver, Deus, porque a Tua palavra é que nos sustenta, é a Tua palavra que nos dá vida, e que nessa noite, no nome de Jesus, nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, mas que a gente venha, Pai, sair daqui tocados pelo Espírito Santo, assim como nós já estamos sendo tocados através do louvor que estamos oferecendo a Ti. Por isso, Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio, liberdade para curar, liberdade para libertar, liberdade para trazer revelação, direção, condução. Eu não sei, Deus, o que cada um aqui está passando, mas de uma coisa eu sei, o Senhor conhece e sonda todos os corações. Eu sei que é o Senhor que nos dá força, eu sei que é o Senhor, Deus, que de fato discerne. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja o Senhor literalmente falando aqui nessa noite. Amém e amém. Essa noite eu queria trazer um tema para essa mensagem, e eu queria que você falasse para o seu irmão assim: visão ou vista? Eu sei que muitas das vezes, quando a gente fala de visão, nós sempre trazemos para a vista, né? Alguém sabe a diferença de vista e visão? A gente pensa assim: Deus me deu o dom, eu enxergo. Às vezes tem cego que tem mais visão do que quem enxerga. Sabia? Tem um rapaz que ele é um ministro de louvor, vocês devem conhecer, não sei o nome dele, mas ele é bem conhecido e ele é cego. Mas ele tem visão, Samuel. Então existe uma diferença de visão para vista. Nós pensamos que que o maior dom que Deus deu ao ser humano não foi o dom da vista, mas foi o dom da visão. A vista, ela é uma função dos olhos. Ou seja, eu estou aqui agora nesse lugar, eu olhando nesse parâmetro aqui, eu só consigo enxergar esse parâmetro aqui, né? Daquela porta ali um pouquinho eu consigo enxergar aquela outra porta lá. Então a vista, ela é uma função dos olhos, mas a visão, ela é uma função do coração. E coração tem a ver com o espírito. Amém? Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai... Eu não vou falar que Deus vai te dar a visão nessa noite, mas talvez Ele vai renovar a visão que Ele já te entregou um dia. E é isso que é preciso, porque eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 7. Então, a vista é uma função dos olhos, a visão é uma função do
coração. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos ser movidos pelo poder da visão. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 7, olha o que a palavra está dizendo. Porque, vamos ler todos juntos? Porque andamos e não... Porque andamos por fé, ou andamos por visão. Porque a fé está ligada à visão. Eu só tenho visão se eu creio. Então a gente andamos por fé e não por vista. Porque de fato, se a gente andar por vista, a gente perece. Por quê, pastor? O cenário do mundo que nós vivemos é favorável, igreja? O cenário, muitas das vezes, de uma forma bem realista, da nossa casa é favorável? Muitas das vezes o cenário econômico do mundo é favorável? O cenário político? Até o cenário do meu time atualmente está ruim. O Cruzeiro está na lanterna, Marco. Meu Deus, a gente achando que ia brigar lá em cima, está brigando lá embaixo. Mas nem o cenário do meu time está favorável. Então, o cenário do que muitas das vezes nós estamos vivendo, a questão de vista, não é favorável. E eu posso te dizer uma coisa, às vezes nunca vai ser. Mas o Senhor nos chamou para não andarmos por vista, mas por visão. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu não consigo agradar a Deus se eu não tenho fé. E fé está ligada à visão. E visão é uma função do coração e vista é uma função dos olhos. Quantos aqui conhecem pessoas que só andam por vista? Só andam por vista. As coisas têm que ser assim, 2 mais 2 é 4. Se não for, se você falar que não é, 4 mais 4 é 8. Só anda de uma forma literalmente por vista. Só dá um passo se for favorável. Mas se não for favorável, não vai dar um passo. Vai ficar retraído. Irmãos, de fato, eu vejo que uma necessidade no nosso meio hoje é de ter visão das coisas. É por isso que é muito ruim, às vezes, você de fato, assim, estar perto ou dar ouvido, às vezes, pessoas que têm falta de fé. Que às vezes você está num nível de fé tão grande, de visão tão grande, e muitas das vezes alguém vem, pega você e puxa para baixo de volta, e dá uns tapas na sua cara e fala assim, não, volta a enxergar de novo, você tem que, olha aqui, você tem que ver, olha para a situação da tua casa, olha para a situação. O ruim, irmãos, ou é inevitável, que se eu e você andarmos por vista, nós iremos perecer. Nós iremos perecer. Nós iremos morrer. Nós iremos, de fato, perder a esperança. Nós, de fato, iremos se entregar tanto às situações ou às circunstâncias que é vista, que, de fato, o nosso sentimento ele toma lugar. E quando o nosso sentimento toma lugar, irmãos, é aquela situação. Estava até conversando com uma pessoa hoje. Tem semana que a pessoa está alegre. Tem outra semana que a pessoa está triste, porque ela anda tão por vista, que o dia dela é que comanda a ação. Ou seja, eu preciso, com meus olhos naturais, ver algo que me favoreça na alma, para me poder dar um sorriso. Estão entendendo? Eu preciso de alguma estabilidade, muitas das vezes, para me poder crer que Deus está comigo. De uma estabilidade. Eu descobri nesse tempo e essa vida que nós não temos estabilidade, que a nossa vida, ela, de fato, a gente não sabe o dia de amanhã. Alguém que sabe o dia de amanhã? Ou pelo menos imagina, a gente imagina, né? Mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Houve um tempo que houve aí uma pandemia, né? Ninguém estava preparado para isso. Mas a visão, irmãos, ela nos prepara para os dias maus. Às vezes, podemos ter uma ótima vista, porém uma péssima visão.
Eu estou com 38 anos, graças a Deus eu ainda estou enxergando sem óculos. Ainda estou enxergando sem óculos. E glória a Deus que eu tenho uma vida, daqui eu consigo ler aquelas letrinhas lá. O Estevão, ele tem 10 anos, ele veio igual a mãe. Ele veio igual a mãe, ele foi levar ele para fazer exame de vista, e ele, gente, a mulher colocando a letra desse tamanho, não enxerga de longe. Ele tem que usar óculos, Marco. Mas puxou a mãe. Aí um dia eu estou com esse Estevão, você não está enxergando? Não, pai, eu não estou enxergando. Aí a gente descobriu que ele tinha que fazer exame, aí ele usa óculos. Mas às vezes podemos ter uma ótima vista e uma péssima visão. Ainda que visão e vista pareçam a mesma coisa, irmãos, mas não é. Aprenda a separar uma coisa da outra. De verdade mesmo. Ainda que pareça ser semelhante, mas não é, literalmente é totalmente diferente. Deus não trabalha pela sua vista. Deus não trabalha pela sua expectativa. Não trabalha, irmãos. Deus não trabalha pela nossa expectativa. É por isso que é necessário que, nesse tempo, dentro do nosso coração, eu vou falar de uma forma bem pausada hoje, tá bom? Que nós precisamos ter visão. Uma pessoa sem visão, irmãos, ela é vulnerável. Uma pessoa sem visão, ela não tem propósito. Uma pessoa sem visão, ela anda por qualquer vento, por qualquer direção. Vou dar um exemplo, nós imigrantes aqui. Você vai concordar comigo. Muitos de nós viemos para esse país, eu não estou falando que é errado, movido às vezes pela vista. Pela vista de que o cenário dos Estados Unidos é melhor do que o cenário do Brasil. Então a qualidade de vida lá é melhor que no Brasil. Não está errado, é verdade. Nós não vamos ser hipócritas de falar que não seja. Eu não estou falando que é errado, tá bom? Aí chegamos aqui e muitos de nós às vezes estavam sem propósito no Brasil ou sem visão. Aí chega aqui, Jesus pega você. E glória a Deus por isso. Porque aí Ele começa a trabalhar dentro do teu coração. Eu estou falando de experiência, tá? E começa a gerar você em visão. E geralmente quando Deus começa a gerar visão dentro do teu coração, é fato isso, irmãos. Você começa a ficar fora da casinha. Aí o imigrante que é movido por vista, é assim. A Flórida está ruim, ele vai lá mudar para Boston. Porque ele é movido por vista. Não por direção de Deus ou por visão. Ou seja, se as coisas estão ruins aqui, meu Deus, eu tenho que arrumar minhas malas aqui e vazar para Boston, ou para outro lugar, porque a vida da pessoa é condicionada ao que ela vê, não tem visão, porque a visão é diferente, é quando Deus mostra ali um vale de ossos secos, e Ele pergunta para o profeta, o que vês? E de fato Ele estava perguntando para o profeta o que ele via com as vistas naturais. E o profeta olhou e falou, estou vendo um monte de ossos secos. E ele falou a verdade. Mas aí o Senhor falou assim, olha, isso aí é vista. Está válido. Mas agora eu vou te dar uma visão disso aqui, da forma como eu vejo. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Porque eu vejo aqui um exército. E o profeta começa a profetizar. O que acontece com aquele vale de ossos secos? Começa a nascer carne, tendões, os ossos começam a se juntar. Porque a visão, ela produz essas coisas. Então, eu estou falando esses anos que eu moro aqui, quantas pessoas já vi mover por vista e quebrar a cara. Mover por vista. Pega o telefone aqui, a gente trabalha em obra, irmão, não sei como é que funciona. Como é que tá os trabalhos aí? Para os lados de Boston. Tá bom? Rapaz, aqui o negócio tá ruim, viu? Tem que pegar o avião aqui e descer para aí. Aí eu te pergunto, Deus, qual que é a visão que o Senhor tem para mim nesse lugar que o Senhor me plantou? Deus, qual é a visão que o Senhor tem para mim nesse lugar que o Senhor me plantou? Aí alguém pergunta para você, aí você olha assim, peraí, mas o cenário não está favorável,
as coisas não vão bem, tudo parece que está dando errado, não está fazendo sentido, mas você carrega uma visão que Deus colocou dentro do teu coração, dentro do teu espírito, porque aí você já não enxerga mais com os olhos naturais. Não estou dizendo que a gente tem que ficar cego não, irmão, a gente tem que continuar enxergando para dirigir, dar seta, e essas coisas naturais, mas a visão, ela te move no sobrenatural. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando, porque nós andamos por vista, nós andamos por fé e não por vista, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Então é hora que, eu dei um exemplo aqui uma vez, do que aconteceu comigo, e é bom a gente testemunhar, eu vou repetir. Na minha adolescência, quando eu me converti, eu morava ainda com a minha mãe, e a gente morava num lugar, literalmente é onde o Judas perdeu as botas. Já viu esse ditado? Literalmente é onde o Judas perdeu as botas. E lá era um lugar onde que a rua era de terra. Não, I'm sorry, não. Judas. Então lá era um lugar assim, rua de terra, e o que mais se ouvia lá era assim: a prefeitura esqueceu esse lugar. Era o que era falado, Samuel, e era mesmo. Irmãos, asfaltava todos os lugares, mas lá não asfaltava. Não asfaltava. Não chegava asfalto. Então, rapaz, quando chovia, a gente ia para a escola, enfim. E lá é diferente daqui, né? Porque lá é aquela terra vermelha que vai colando igual um chiclete. E aquilo ali, quando até eu estar morto espiritualmente, para mim eu só andava por vista. Até que um dia eu vindo da escola, já crente, com uma visão. Eu vindo assim, revoltado com aquele barro. Aí o Deus falou no meu coração: profetiza asfalto. Profetiza asfalto. Eu comecei a profetizar asfalto. Eu ia andando e profetizando: Deus, eu profetizo asfalto. Profetizo meio-fio, profetizo calçada. Deu 4 meses. Começou a chegar um maquinário lá. E começou a asfaltar aquele lugar. A visão, irmãos, é enxergar aquilo que ainda não é. A visão, fala para o seu irmão de verdade, é enxergar aquilo que ainda não é. A vista só enxerga aquilo que é. Aquilo que é, está aqui, ó. É por isso que, eu esqueci o nome daquele, teve que tocar nas feridas, fugiu o nome dele aqui, Tomé. Ele teve que tocar, porque ele teve que tocar, deixa eu tocar para ver. A vista é isso, irmão, você tem que tocar. Se não tocar e ver que é material, você não faz sentido. A visão não, é você ver aquilo que ainda não é. 4 meses depois começou a chegar asfalto, meio-fio. Eu falei, uau. Depois de um tempo eu caso, e para nossa alegria, nós fomos morar no porão da casa da avó da Bia. 3 meses antes da gente casar, a gente não sabia onde a gente ia morar. Aí um dia eu frequentei a casa da avó da Bia, porque a Bia morou com a avó dela, porque a avó dela ficou viúva. Então, para a avó dela não ficar sozinha, foi morar com a avó dela. Então, nosso relacionamento noivado foi frequentando a casa da avó dela mais do que dos pais. E um dia eu estou assim, vó, falta 3 meses para a gente casar, eu não sei onde a gente vai morar. Ela falou, você não mora aqui? Eu falei, não, vou morar aqui na casa da senhora, não. Ela, não, aqui embaixo, tem uma casa aqui. Eu falei, uai, vó, eu vim aqui esses anos todos, você nunca falou. Eu não sabia, mas por baixo, é porque nos fundos, irmão, só Brasil, né? Mas porque nos fundos da casa tinha um córrego, literalmente passava um córrego, e tinha uma porta na casa da cozinha da avó dela, e embaixo tinha um porão. Era um porão que não tinha acesso. Aí eu desci lá, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto esse porão aqui. Entrei lá, falei, vó, a gente vai morar aqui, só precisava dar uma reforma. Aí reformamos, casamos e fomos morar lá. E lá passava um córrego. Anos e anos, irmão, literalmente é esquecido pela prefeitura, governo, a gente sabe como é que é o Brasil. Só que a gente morou ali 2 anos, foi? Ou 1 ano e meio? Foi 1 ano, a gente morou lá 1 ano.
E a gente começou a morar ali. À noite, irmãos, é só a graça de Deus, porque pensa você morar de frente para um córrego. Pernilongo. À noite, o teto era preto de pernilongo. E aquilo começou a incomodar. E um dia orando, sabe o que Deus falou no meu coração? Profetiza asfalto de novo. Eu falei, mas Deus, aqui é difícil. A rua lá faz sentido. Agora, os fundos de uma casa. A gente começou a orar. E eu levantava minhas mãos de madrugada e falava assim, Deus, a gente profetiza paviamento aqui nesse córrego. Eu vou profetizar mais. Deus, eu vejo uma garagem aqui, eu vou parar meu carro aqui. Irmãos, não estou mentindo, tá? Deu alguns meses depois, eu chego e vejo os maquinários mexendo lá. Eles pavimentaram aquele lugar, aonde, na nossa frente, onde era um córrego, a gente fez lá um muro, fez um portão. Ainda Deus nos abençoou que a gente comprou um carro praticamente novo, e eu parava o carro lá dentro da garagem. Era 1 ano morando ali só, e a gente mudou. Mas eu quero compartilhar isso, irmãos, porque a visão, ela te faz enxergar o que ainda não é. Eu sei que muitas das vezes na nossa caminhada, e as pancadas da vida, vai nos fazendo voltar a ter só vista, não visão. Mas eu creio no nome de Jesus que aqui nessa noite, se você entender, irmãos, 10% dessa mensagem é suficiente para mudar muita coisa na tua vida, na tua caminhada e na direção que Deus quer colocar em você e fazer através de você. Nós não andamos por vista. Andar por vista é perigoso. Andar por vista é literalmente perigoso. Abacuque, capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3. Irmãos, estão entendendo? Eu só vou profetizar se eu tiver visão. Eu só vou profetizar se eu tiver visão. E a visão é ligada à fé. Não tem como o profeta Jeremias olhar ali para Ezequiel, olhar ali para um vale de ossos secos, se ele não fosse movido pela visão, ele não ia profetizar. Ele não ia profetizar. É só o Espírito Santo, irmãos, para gerar dentro do teu coração uma visão de falar, não, esses ossos aqui vai gerar carne. É só o Espírito Santo que pode gerar no teu coração para olhar para um córrego abandonado e falar, aqui vai ter asfalto, aqui vai ter paviamento. É por isso, irmãos, que é tão sério que quando Deus planta a gente num lugar, e se a gente sai da posição de coitadinho e entende que a gente carrega uma visão, aquele lugar todo pode mudar por causa de você. Por causa do poder da visão que há em você. Eu estava conversando com ele antes do culto. O nosso desafio aqui como igreja, irmãos, em nome de Jesus, é que você não seja mais um na multidão, mas comece a entender que você é uma pessoa que carrega algo poderoso, que é muito mais grande, maior do que você possa imaginar. Olha o que está dizendo em Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna ela bem legível sobre as taubas, para que possa ler o que correndo passa. Versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, mas não tardará. A partir de hoje, irmãos, eu falo isso para mim, porque em muitos momentos eu me encontro vendo só visão, só vista. Em muitos momentos, irmãos. Eu não estou falando em poucos, não. Em muitos momentos eu me pego só vendo vista, Kátia. Mas não foi para isso que Deus me chamou e chamou você. Deus nos chamou para ter visão. E visão de águia. Enxergar o que ninguém enxerga, ver o que ninguém vê. Olha que Deus está falando para Abacuque, escreve a visão de uma forma bem legível,
porque ela ainda é para um tempo determinado. E quando a gente carrega uma visão, irmãos, o tempo de se cumprir não é meu, não é seu, é no tempo de Deus. Eu estou dando um testemunho aqui sobre essa questão do asfalto, aconteceu em alguns meses. Mas poderia, às vezes, a questão do asfalto, quando eu morava com a minha mãe, eu ter mudado, daqui a uns anos, Deus ter levado o asfalto para lá. Mas Deus decidiu fazer em alguns meses. Agora, da onde eu morava, eu quis acelerar. Falei, Deus, eu vou parar meu carro aqui. A minha irmã está ali, ela lembra disso. Glória a Deus, irmãos. Deixa o Espírito Santo pegar você nessa noite. Fala assim, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, me dê visão. Eu não sou mais um. Fala para ele, eu não sou mais um na multidão. Espírito Santo, faz. Eu acredito, irmãos, quando a gente olha para os nossos filhos, pedir a Deus, Deus, me dê visão sobre a vida dos meus filhos. A gente vai profetizar sobre a vida deles. E entenda uma coisa, não significa que as coisas vão sair do nosso jeito, da nossa forma. Mas uma coisa eu creio, vai sair. Olha o que está dizendo, pode tardar, mas a visão ela não mente. Ela vai acontecer. Vamos avançando aqui. A visão, ela nos liberta. Existe libertação aqui nessa noite. A visão nos liberta de limitações que nós carregamos. Ela nos liberta daquilo que os olhos podem ver. E permite experimentar liberdade só daquilo que o coração pode sentir. A visão é libertadora, irmãos. A visão é libertadora. Porque a gente, quando se prende à vista, a gente sofre. Tem muitos anos que eu estava até compartilhando essa semana, tem muitos anos que a gente passa uma luta com o meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo, Felipe, ele é um milagre vivo, porque ele se envolveu com tráfico de droga, roubo, assalto à mão armada, já foi preso por 2 vezes, por várias vezes ele quase morreu, e algumas eu tentando ir ajudar ele, quase também morri junto. Mas existe uma oração dentro do meu coração que nunca morreu, isso eu falo de coração. Por mais que às vezes é difícil a gente olhar por vista, que ele é um homem de Deus, que ele é um profeta, que ele é liberto, remido no sangue de Jesus. Deus podia fazer assim? Pode, mas Deus faz um tempo dele. Então, entenda isso. A visão, irmãos, que Deus coloca no teu coração, ela não pode ser uma visão egoísta. Ela tem que ser uma visão de unidade. É por isso que seria muito egoísmo da minha e da tua parte, quando Deus gera na gente uma visão, a gente não orar para outra pessoa. É a capacidade, Samuel, de eu enxergar em você aquilo que nem você enxerga. É a capacidade de eu olhar e Deus colocar algo tão forte no teu coração. E muitas das vezes não faz sentido, é igual um profeta quando chega e profetiza. Irmãos, eu já recebi profecia, que eu fui embora rindo para casa. Eu falei, esse cara aí está doido. Não faz sentido. Sexta-feira passada, retrasada, não, passada, sem ser essa, na outra. Meus 4 primeiros anos aqui nessa nação foram debaixo de uma opressão, depressão, quase banida de morte. Era um bagaço de pessoas, gente. Glória a Deus que vocês não me conheceram nessa versão minha, que vocês não iam querer ficar perto de mim. Eu estou falando de verdade. Eu era um cara amargurado. Não é que eu vim do Brasil amargurado. Eu vim do Brasil crente. Mas cheguei aqui e caí desses processos amargos. Não pregava mais a palavra. Pregava a palavra desde os meus 16 anos. Cheguei aqui, enfim, morri.
E sempre tinha uma irmã que ela olhava para mim e falava assim: olha, eu te vejo pregando para hispano, eu te vejo pregando para americano e para brasileiro. Eu falava assim, para não ser deselegante, Claudete, eu falava assim, ia embora para casa rindo, porque eu estava tentando só ficar vivo, irmãos, só ficar vivo. Eu estava tentando tomar água, que nem comer direito eu comia, de verdade. A minha esposa lembra, eu era seco, eu sou magro, mas eu era, sabe o famoso na capa mesmo. Aí a depressão gera na gente um desleixo ainda, sabe? Porque aquilo que está aqui dentro reflete lá de fora. Eu sempre gostei de andar arrumadinho. Se vocês me vissem nessa época, irmão, nem cortar cabelo eu cortava. Só, minha vida não tinha sentido aqui, era preto no branco. E foram assim quase 4 anos. E essa irmã, sempre que ela me via, ela falava a mesma coisa: eu vejo você pregando para hispano, para americano e para brasileiro. Sexta-feira retrasada, quando a gente fez ali o evento Revela-te, quando eu peguei o microfone, o anjo estava ali me traduzindo, tinha ali hispano, americano e brasileiro. Eu fui embora para casa e falei: Senhor, obrigado, Jesus. A visão, irmãos, é a capacidade de ver aquilo que não é. É por isso que Deus, Ele é maravilhoso. Eu estou falando de coração. Ela falava isso, não fazia sentido nenhum. Mas ali, olhando aquilo ali, ouvindo aquilo, eu falei: Senhor, está aqui os americanos, está aqui os brasileiros e está aqui os hispanos. A visão, ela pode tardar, mas ela não falha. Eu achei que eu ia estar morto. Deus, pela tua graça, o Senhor ainda está me dando força para falar da tua palavra. Por isso a gente não anda por vista, igreja, mas por visão. Amém? A visão, ela nos liberta de limitações. E sempre vamos ser atacados para voltar a enxergar no natural, por vista. Eu já ouvi por várias vezes pessoas falar assim: o seu irmão não vai durar muito tempo. Era o óbvio, envolvido no tráfico de droga, envolvido em assalto de mão armada, ainda mais no Brasil. Era óbvio. Mas sempre no coração, ele é homem de Deus. Ele é liberto, ele é curado, ele é remido. E um dia Deus me deu uma visão com meu irmão. Essa visão não aconteceu, mas eu vou compartilhar aqui porque eu sei que vai acontecer. Nós estávamos na visão, Deus me mostrava a gente em um lugar, não era um lugar muito legal para se pregar o evangelho, porque ali havia muita retaliação, perseguição. E na visão Deus me mostrava o meu irmão cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho de uma forma muito eloquente. E quando eu olhava para ele, eu ficava maravilhado, porque ele estava com tanta presença de Deus na vida dele, e pregando que eu olhava e falei assim: uau, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu quero compartilhar isso porque eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Então a visão é a convicção da existência de algo que não vemos com olhos naturais. A visão é um retrato do que Deus quer fazer. A visão, ela é capaz de tornar o invisível no visível, o desconhecido no conhecido e o impossível no possível. É um retrato. Então, quando Deus, irmãos, por isso que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, porque a visão, ela é um retrato. É você ver um retrato do que Deus está vendo. Vou melhorar aqui. Você está aqui olhando com vista. Só que onde as suas vistas alcançam. Aí Deus pega você e pega um retrato e coloca na sua frente. Aí você olha assim: ai Deus, está entendendo? Aí Deus fala: assim que você tem que enxergar. É dessa forma que você tem que enxergar. Hebreus capítulo 11, verso 1. Mais 10 minutos a gente termina, irmãos. Hebreus 11, verso 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Êxodo capítulo 14, versículo 19, por gentileza. Êxodo capítulo 19, capítulo 14, versículo 19. A fé ou a visão é a certeza, irmãos, das coisas que não, das coisas que vão se tornar, que a gente não vê, mas vão se tornar reais. Olha o que o texto está dizendo. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Olha o que o texto está dizendo. Ia diante do exército de Israel. Eu vou trazer um contexto para você entender. Aqui está falando daquele povo que estava preso no Egito há muitos anos. Quantos anos, pastor? 430 anos preso. É pouco tempo. Então, olha o que o texto está dizendo. E ia diante deles o exército de Israel. Aí eu parei para pensar, exército de Israel? Mas se o povo era escravo, então exército de quê? Eles tinham sido escravos no Egito. Eles não sabiam lutar, não sabiam descascar cebola, obedecer ordem. Nem mesmo tinha armas ou cavalos. Então, como que Deus podia chamar aquele povo que tinha acabado de sair da escravidão, não sabia lutar, não sabia, não tinha arma, não tinha cavalo, e Deus olha e fala assim, ia diante deles do exército de Israel. Estão entendendo? Era a forma que Deus enxergava aquele povo. E Deus tem uma forma especial de enxergar a mim e a você. É a capacidade de ver em nós aquilo que nós não acreditamos. Porque na lógica, aquele povo era escravo, literalmente, era escravo, ele acabou de sair da escravidão. Ô Marco, se chegasse alguém para lutar ali e fizesse assim, o cara fazia assim, Não era exército, irmãos. Era um povo que acabou de sair da escravidão. Mais de 430 anos vivendo debaixo de escravidão. Mas Deus enxergava como um exército. A visão de Deus era o meu exército. É a capacidade de ver aquilo que nós não vemos. Eu quero dizer para você e pedir você, olha para o seu irmão que está do seu lado, ou para trás, ou à frente, enfim. E profetiza na vida dele. De verdade. Deixa o Espírito Santo usar, profetiza na vida dele. Você é forte e corajoso. Você é ungido. Existe unção na tua vida. E Deus enxergava aquele povo que acabou de sair da escravidão como um grande exército. Era assim que Deus os via. Essa era a visão de Deus. E é dela que precisamos para esses dias. Quando a gente conhece a visão de Deus para nós, irmãos, o sofrimento e os desapontamentos se tornam suportáveis. Eu vou repetir. Quando conhecemos a visão que Deus tem para nós, o sofrimento e o desapontamento se tornam suportáveis. A gente deixa de ser mimimi e começamos a compreender. Eu achava que ser pastor era fácil. Na verdade, eu nem pedi para ser pastor, tá, igreja? Eu só pedi a Deus para fazer a vontade dele. E a vontade dele não é a nossa. Só que, um dia eu falei com a Bia assim, amor, hoje eu entendo seu pai. E eu tenho que pedir ele perdão, porque o pai dela me pastoreou durante uns anos. E eu tive que um dia conversar com ele, falei, pastor, me perdoa. Porque hoje eu estou na tua pele. Todos os puxões de orelha, o amor, a vontade de ver a gente crescer. E às vezes a gente desaponta tanto, né? Quantas vezes eu pisei na bola? Quantas e quantas vezes, como ovelha, né? A gente nunca vai deixar de ser ovelha. Mas
Eu falei, pastor, me perdoa. Glória a Deus que dá tempo de pedir o Senhor perdão. O Senhor sempre foi um bom pastor, um bom pai, um bom líder. Ele, meu filho, tudo tem seu tempo, né? É igual o pai quando fala com o filho, né? Você fala, para o filho não vacilar, né? Aí lá na frente o filho vem, pai, ainda bem que o senhor falou. Não é assim? Aí o filho fala assim, Aí você fala, eu te avisei. Mas a visão que nós, quando nós conhecemos a visão de Deus para nós, irmãos, gera na gente uma capacidade de suportar certas situações que na vista você não suporta. Como assim, pastor? Na vista você vai sair na mão, irmãos. Na vista você vai sair na mão. Na vista você vai tirar satisfação. Na vista você vai tomar tantas decisões, mas na visão não. Na visão você entendeu para que Deus chamou você. Aí quando você entende para que Deus chamou, gera no você posicionamento. E quando gera em você posicionamento, você já não precisa mais discutir por qualquer coisa. Esse dia um irmão falou comigo assim, você está com 38 anos, né? Eu falei assim, daqui 2 anos, com 40, você só vai querer paz. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu trouxe para um lado de visão, pastora. Querer paz, que dentro da visão que você, quando você sabe a visão que Deus tem para você, você já começa a suportar certo tipo de pressões, que você, de verdade, irmão, você vai viver em paz em momentos de tribulação. É fácil? Não. Mas você sabe quem Deus é. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe para onde Deus está te direcionando. Visão gera, se você quiser anotar, eu já estou encerrando. Visão gera. Olha o que a visão gera. Irmão, é melhor do que antibiótico, tá? Visão é melhor do que remédio, que antidepressivo. Glória a Deus. Eu fui curado da depressão, mas eu nunca tomei um remédio para depressão. Minha esposa sabe. Eu nunca precisei tomar. E olha que a depressão que eu estava era profunda. O dia que eu comecei a ouvir vozes falando assim, atira o seu corpo desse penhasco, o seu carro desse penhasco, eu vi que eu precisava de ajuda. Mas glória a Deus que eu nunca precisei tomar um remédio. Eu não estou falando que é errado tomar, entenda isso. Mas eu estou dizendo que a visão, ela é melhor do que qualquer remédio. Aí você vai entender por quê. A visão, ela gera esperança em meio ao desespero. Provê paciência na tribulação. Inspira o depressivo e motiva o desanimado. E eu sou prova viva disso. Inspira o depressivo e motiva o desanimado. É o fundamento de coragem e combustível da persistência. Ela nos mantém fiéis, firmes e constantes. Conhecer o nosso trajeto, e isso é possível através de visão, e o nosso destino, nos ajudará a manter o foco. É saber para onde a gente está indo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele desferia soco, mas não sem rumo. Ele diz que o foco dele era Cristo. Então a visão, ela nos mantém firmes e constantes. É por isso, irmãos, não estou falando aqui só na nossa igreja, em todos os lugares. Eu não vou falar só termos de igreja, mas em vários termos. Quantos aqui conhecem tanta gente inconstante? Inconstante mesmo. Não precisa falar, não precisa. Porque na verdade existe mais gente inconstante do que constante. Sabia disso? Existe mais pessoas que são inconstantes do que constantes. A visão, ela gera na gente constância, paz em meio ao desespero, paciência na tribulação. Isso é muito sério. Faz sentido? Eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, eu sei que meu Redentor vive, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que Deus não faça nada, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Não depende se Ele fazer ou não fazer, amém? Mas ainda que Ele não faça, Ele sempre faz. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda do que nada que às vezes eu imaginava aconteceu, todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria é uma condição da visão.
Alegria não é felicidade, é uma condição do Espírito, do fruto do Espírito. Eu não preciso de um presente para me sorrir. Eu sorrio porque eu sei quem Ele é. Eu me alegro porque eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. Todavia, Ele disse, se não acontecer nada, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É só quem tem visão. Quem escreveu isso foi quem? Abacuque. E Deus deu para ele uma visão. E no capítulo 2, verso 2, verso 3, no capítulo 3 ele escreve, ainda que a figueira não floresça. É visão, irmãos. Por isso que tem muita gente que desiste, por causa das pressões, por causa dos levantes, e para pelo caminho. Mas deixa Deus fortalecer você nessa noite. Amém? Estamos terminando. Não devemos permitir que aquilo que nossos olhos veem determine o que o nosso coração crê. Recentemente, agora, a Alessandra, uma conhecida nossa, ela sofreu um acidente gravíssimo de carro. Gravíssimo. Muitos aqui conhecem a Alessandra. Acidente gravíssimo. De verdade, ela sobreviveu por um milagre. Glória a Deus que os irmãos aqui, como vários lugares, levantaram em oração por ela, intercedendo. Eu tive a oportunidade de ir lá no hospital ver ela. E quando eu cheguei lá, e foi logo nos primeiros dias que ela tinha sofrido um acidente, e eu conheci a Alessandra, é sempre muito alegre, ela é igual a Sol, assim, o jeitão da Sol, né? Sempre alegre, brincalhona, alta. E quando eu cheguei lá, junto com a minha irmã, lá no leito do hospital, quando eu olhei para ela estava toda destruída, toda inchada, toda machucada. Inclusive, a gente tem que convidar ela aqui para dar o testemunho. Ela falou que ia vir. Eu cheguei lá, irmãos, tem uma coisa que eu falo para você, eu tenho dificuldade de ver sangue, eu sou bem fraco para isso. E esses ambientes de hospital assim, é só pela fé mesmo para mim ir, de verdade. Mas eu fui, quando eu cheguei lá, eu vi ela daquele jeito. Aí eu pedi, o marido dela, a gente pediu ali autorização, se podia orar para ela, né? E o marido dela autorizou, e a gente começou a orar. No meu coração veio uma convicção tão grande, e eu falei para ela, minha irmã estava lá, né? Eu falei para ela, Alessandra, não sei se você está me ouvindo, se você estiver me ouvindo, olha, o Senhor vai restituir todo o teu corpo, os teus órgãos vão todos voltar para os lugares. Você não vai ficar 90% boa, você vai ficar 100% curada. Não é eu que estou te falando isso, existe no meu coração uma convicção do Espírito, que você vai ficar 100% restaurada. A minha irmã está ali, eu não tenho por que barganhar com isso, irmãos. É uma convicção do Espírito. É óbvio, Marcos, se eu fosse ver ela naquele estado, vai morrer. Vai morrer, a vista vê isso, vai morrer. Encomenda a alma. Não é assim? Alguns dias depois, a Alessandra está em casa, a gente até voltou a trabalhar, ter a vida normal, né? Irmãos, seja um louco por Jesus. O Hélito, eu estou pregando para mim hoje, irmãos, porque esses dias não têm sido fáceis, esses dias têm sido desafiadores. O dia que a Sol pediu oração lá no grupo não foi à toa, irmãos. Muitas vezes a gente prega não porque a gente está bem. Muitas vezes a gente sai de casa, não é porque está tudo dando certo. Quantas vezes a gente prega alegria aqui, sendo a pessoa mais triste. Mas não é porque eu vejo, é porque eu creio. Eu não posso ter minha vida movida por emoções. Se eu estou triste eu não vou na igreja. Se eu estou alegre eu vou. Não é sobre isso. Se eu estou triste eu falo de Jesus. Eu não falo de Jesus. Se eu estou alegre eu falo. Não é sobre isso. Muitas das vezes está dando conselho com as suas costas todas sangrando. Mas é convicção de fé. O dia que eu fui lá no hospital ver a Alessandra, eu não estava bem não, irmãos. Mas a gente foi. E o Espírito Santo falou. Na hora eu fiquei assim, meu Deus, falar isso aqui, restauração. Amém? Estamos encerrando, faltas... Pode vir, Samuelzinho, falar igual os pastores falam, vem para fingir que está acabando.
Irmãos, faz sentido? Deixa o Espírito Santo pegar o teu coração nessa noite, de verdade. A fé é a visão do coração. A vista sem visão é perigosa, porque a vista ela é desprovida de esperança. Deus nos deu uma visão para que não precisarmos viver por vista. E nós fomos criados para vivermos de acordo com a natureza de Deus e a operar como Ele opera no mundo. Deus opera por meio da fé em sua palavra. E a fé, a visão, em lugares de problema, ela vê oportunidade. Em situações de grandes problemas, vê oportunidade. Como assim, pastor? É você ver um morto e na visão fala, vou orar para esse cara ressuscitar. Oportunidade. É você ver um enfermo e falar, vou orar por esse enfermo, ele é curado, ele vai ser curado. Isso é andar por visão, é ver oportunidades onde a vista só vê problema, só vê caos, só vê desespero. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E eu faço uma pergunta para você, e você vai responder para você mesmo. De que forma você tem andado? Por visão ou por vista? Pergunta, olha para dentro de si, e de que forma você tem caminhado, visão ou vista? Deus vai mudar histórias aqui nessa noite, irmãos. Não é balela, pelo amor de Deus. Você foi criado para viver segundo a natureza de Deus. Irmãos, peça ao Senhor. Fala assim, Deus, me dê visão, Pai. Me dê visão, Deus. Eu não quero andar por vista. Me faça acreditar. Renove, Deus. Mas esse projeto, irmão, sonhos que você achou que era seu, mas não, era Deus colocando dentro do teu coração. Mas com o tempo, com as lutas, você foi deixando, se permitindo às vezes afogar, foi te afogando, foi te espremendo. E meio que você jogou o balde, você pegou a bandeirinha branca e falou, eu desisto, eu não quero mais. Mas o Senhor te fala nessa noite que Ele te chamou para andar por visão e não por vista. Ele gerou você, Ele criou você, e existe um poder que está nas tuas palavras. Peça ao Senhor, Deus, me dê a capacidade de enxergar o que eu não estou enxergando mais. Deus, me dê a capacidade de profetizar. Há muito tempo eu não profetizo nem sobre a minha própria vida mais. Espírito Santo de Deus, eu quero lançar palavras. Muitos falam assim, não tem como eu legalizar. Mas o Senhor diz para você, existe legalização, porque Ele cria meios, Ele cria caminhos, sem precisar de fazer falcatrua, sem precisar de comprar ou vender nada, Ele faz. Existe esperança nessa noite, irmãos. Esse vale de ossos secos que você está enxergando, que eu, Edson, estou enxergando, o Senhor quer virar essa vista para visão nessa noite. Já não é mais um vale de ossos secos. Esse vale, existe tendões, existe carne, e muito mais do que isso. Esse vale está se levantando, e Deus está colocando armadura, Deus está colocando capacete, cinturão, Deus está colocando espada, Deus está colocando escudo, porque é assim que Deus vê um exército, um grande exército. E Deus vê você, meu irmão, como um grande e uma grande mulher de Deus. Essa é a palavra liberada sobre você. É cheio do Espírito Santo, você carrega a presença de Deus. A sua família não é perdida, os teus filhos não são perdidos, os teus filhos são promessas, são herança dele. Eles vão se converter, eles todos vão ter um encontro com o Senhor. Eu profetizo isso nessa noite. O teu marido, a tua esposa,
não vai morrer sem salvação. 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 Deus não trouxe você para essa terra para você perecer, meu irmão. Oh, minha irmã. Mas o Senhor te diz nessa noite: deixa a visão que eu coloquei em você frutificar. Profetiza sem medo. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim: olha, aonde colocar as plantas dos teus pés, aonde colocar a planta dos teus pés. Entenda isso, irmãos, existem lugares que será abençoado porque você está lá, porque você pisou lá. Deus colocou essa capacidade em você de ver e poder profetizar. A sua vida sentimental não vai acabar assim. Não vai. Não vai. Não vai acabar assim. O Espírito Santo de Deus irá trazer um novo tempo sobre você, fortificando os teus sentimentos. A tua vida sentimental será próspera, será frutífera. Você ainda vai gerar filhos e filhas. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha, existe promessa sobre você. Você vai pisar em lugares que você nunca imaginou, irmão. Você não é limitado por causa de documento. Você não é limitado por causa de documento. Você não é limitado por causa de documento. Ah, pastor, mas eu não sei nem falar. Deus coloca tradutor para você. Ele faz isso. Não limite o poder de Deus. Oh, Espírito Santo, gera visão nos nossos corações essa noite. Coloque em nós visão nessa noite de ver, Pai, o que nós não estamos vendo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos.